Oi, que top, Raveirinha, Jacob cedo, como vocês vão? Tudo bem? Vamos fazer a leitura aqui da nossa sétima e última parte dessa Parashá Shavua, tá? Da Parashá de Vayet Hanan. Vamos fazer a leitura aqui do Pasuk 1 do Perek 7, tá? Do versículo 1, capítulo 7 aqui, do livro de Devarim, tá? Conhecido como livro de Deuteronômio em português. Sem mais delongas, é uma porção curta, temos uns assuntos aqui para prestarmos atenção nos pasuks, tá? Então, sem mais delongas, diz assim, ó. Ki aviacha Hashem elolechecha el haaretz asher atalval shamal elishita vanasi, né? Goin rabim mipanecha. Ou seja, assim que Hashem, o nosso Deus, trouxer para a terra que você está prestes a entrar e tomar posse, ele expulsará várias nações diante de ti, né? Rabim Mipaneha, diante de ti. Aí vem Hahiti, Verhagish, Gashim. Começa a listar aqui as 7 nações que estão justamente naquela terra, tá? Hititas, Gigashitas, Emoritas, os Cananitas, os Perigitas, os Rivitas, os Jebusitas, tá? 7 nações mais numerosas e fortes do que você. Esse aqui é o nosso primeiro pasuk, tá? Então Moshe vem e fala para o povo que assim que eles adentrarem a terra, Deus irá tirar da frente dele, né, de sua face, essas 7 nações, tá? E o versículo 2 continua. Hashem, seu Deus, os entregará em suas mãos e vocês os derrotará. Você deve destruí-los completamente. Não faça um acordo com elas. Então Moshe orienta aqui o povo que quando eles adentrarem essa terra, eles não devem fazer nenhum acordo com elas. Não as preze, tá? Você não vem ter apreço por elas, porque Deus já as rejeitou. Tá? Se Deus já rejeitou, você não deve fazer nenhum acordo com elas. Tá? E o versículo 3 continua. Você não se casará com elas, não dará sua filha ao filho delas, e não tomará a filha delas para seu filho. Então você não pode fazer uma união aqui, matrimonial, entre vocês. Você não deve dar suas filhas a ela, e nem tomará suas filhas delas para seu filho. Tá? Eu já devo ter comentado isso daqui, que em relação ao casamento, o povo de Israel, eles casam entre si, o povo judeu casam entre si, né? Também esse é um dos fatores que preservou o povo judeu até hoje, porque se viesse a ficar mesclando com os demais povos, é óbvio que toda a cultura, todo o povo judeu, ele haveria hoje se distinto. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, tá? Essa questão do casamento, ela é bem profunda dentro do judaísmo. Nós vemos lá na questão quando Esdras e Neemias eles recebem a ordem para novamente edificar lá o templo, né? E uma das ordens ali é que todos o povo judeu que haviam se casado com outras mulheres que não fossem judias, que eles se separassem delas, tá? Isso já está no Taná, tá ali nos Ketuvim, nos escritos. Porque senão você acaba se perdendo. Você vai ver que é justamente o que aconteceu com as 10 tribos. Elas acabaram ali se mesclando, tá? E até hoje não se sabe por onde que andam essas 10 tribos, tá? Mas Deus, que sabe todas as coisas, vai passar para o Mashiach vai trazer essas tribos de volta. Hoje só se sabe da tribo de Judá e da tribo de Levi. Quem não é Judá ou é Levi é tido como Israel, tá bom? Pois assim desviará seu filho de seguir-me. Eles adorarão outros deuses. Então a ira de Deus se acenderá contra vocês e ele rapidamente os destruirá. Então a advertência de Deus é que, se você casa com uma pessoa que ela tem uma outra cultura, ela adora um outro Deus, que não é Deus no caso, né? É nada mais do que uma figura, tá? O que aconteceu? O amor que aquela pessoa vai ter, no caso aqui, o filho pelaquela pessoa, vai fazer com que ele acabe adotando aquele culto, aquele Deus daquela pessoa, no caso daquela mulher, como diz o texto aqui, desviará o seu filho de seguir, tá?
Foi o que aconteceu aqui, foi o conselho que Bilã deu para Balaque ali em relação às Moabitas, quando o povo de Israel estava ali no deserto. Já que ele não conseguiu amaldiçoar, ele falou, coloque tendas, coloque as suas filhas, as suas princesas, as suas mulheres mais bonitas ali, e o povo de Israel vai cair. Foi o que aconteceu, nós já lemos nessa paraxá, né, que passou sobre todo esse caso aí de Balaque e Bilã, tá? Então é isso que leva. Por isso Deus fala a vocês não pode se misturar com os outros povos, tá? Isso é o que vocês farão a elas. Vocês demolirão seus altares, destruirão seus monumentos, cortarão suas árvores de idolatria e queimarão suas estátuas em fogo. Um pequeno adendo aqui. Eu já comentei, já falei com vocês sobre esse assunto várias e várias vezes aqui. Pela própria leitura da Bíblia que você tem em casa, você consegue entender o que é e o que não é de Deus. Pois assim Deus estipulou, tá? É básico, sabe? Eu queria usar analogias do nosso dia a dia aqui para você entender, porque como eu disse, eu acho que o público maior do meu canal são pessoas que não são nem muito menos judias, né? E uma parte é Benenua e a maior da parte não. Então o Benenua ele já sabe, ele já entende isso. Já a pessoa que não, que caiu aqui pela primeira vez de paraquedas, não, o que esse rapaz está falando, não sabe de nada, ela não consegue compreender isso, porque ela já foi criada naquilo, então fica difícil para ela entender. Mas se você pegar a sua própria Bíblia que você tem em casa, tradução João Ferreira de Almeida, uma tradução tendenciosa, errada, boa parte errada do hebraico, você vai entender o que é e o que não é de Deus. Sabe, eu já falei, vou ter que relatar porque aqui está dentro do contexto. Deus não tem um culto, Deus não precisa de culto, não existe a palavra culto na Bíblia, não existe a palavra adoração na Bíblia. Sabe, toda essa constituição é a constituição, como eu já falei, das nações. Você vai ver que o povo de Israel está adentrando a terra de Canaã e com o serviço que Deus deu para eles fazerem. O sumo sacerdote, o filho de Aharon aqui, Eleazar, ele continuaria ali com o serviço. O povo de Israel continuaria ali a sua vida. Quando tivesse as oferendas, levasse oferecimento de todade, agradecimento, uma oblação a Deus ali. Tá? Oferendas de Hatat, oferenda de Hasham, Aminha. Este praticamente foi o serviço que Deus pediu em relação ali ao povo de Israel. Por isso que Ezequiel, né, Ezequiel fala que o terceiro templo vai vir e o serviço a Deus vai voltar. E o próprio Mashiach, quando ele voltar, quando o próprio Mashiach, quando ele se revelar, ele mesmo, o próprio livro de Ezequiel fala que ele mesmo vai oferecer o primeiro sacrifício a Deus quando voltar. Então o serviço vai voltar para Deus. Essas nações que tinham aqui, como nós estamos lendo, elas tinham um serviço totalmente diferente, que não era o serviço que Deus instituiu. Aí fala, isto é o que vocês farão a elas. Vocês demolirão seus altares, que Deus falou sobre o altar dele, como tem que ser, desviarão seus monumentos, destruirão seus monumentos, suas imagens de idolatria, seus altares, cortarão suas árvores de idolatria e queimarão suas estátuas no fogo. Eu já falei, muitas nações aqui antigamente tinham o costume de colocar uma árvore dentro de casa, ou colocar uma árvore do lado de um altar, porque é uma forma deles cultuarem aos seus deuses, tá? E você vai ver várias vezes aqui na Torá, nos profetas, não se põe árvore dentro de casa para se adorar. Mas a maioria, eu não estou adorando tal árvore. Não importa se você não está adorando. Você está seguindo um costume a qual Deus aqui ele fala que abomina. Sabe, fica difícil muitas vezes a gente trazer aqui, mas é bem óbvio. Que costume hoje todo mundo tem no final do ano, no dia 25 de dezembro, de fazer dentro de suas casas? Colocar uma árvore dentro de casa.
Aí associa-se, é engraçado isso, porque a pessoa ela faz isso, é só você parar e ler. Não tem nada a ver com Deus. Pode ter com a idolatria que as pessoas têm, que falam aí que é Deus, que é o filho dele, eu não sei. Mas com Deus não tem nada a ver, porque ele já pede para você não fazer isso. Aí, como eu falo para todo mundo, é muito envolvido, sentimentalmente, é muito envolvido sentimentalmente. A pessoa não consegue tirar disso porque ela quer fazer parte daquilo. Ela quer fazer parte desse conjunto. Então, para ela é difícil. Mas se ela não se importa com isso, ela tem o coração voltado realmente para Deus, ela não vai se importar se ela não fizer isso. É um costume que todo mundo segue. Então, quando Deus fala aqui para você pegar e destruir, para você não ter nenhum resquício disso na sua vida, na vida do Yehudi. O Bnei Noah também não pode ter essas idolatrias dentro de casa, não pode nem sequer participar dessas coisas. Passuque 6. Pois você é um povo santo para Hashem, seu Deus escolheu você dentre todos os povos na face da terra para ser seu povo estimado. Esse passuque 6 aqui, ele é bem óbvio. Por que Deus escolheu o povo judeu? Vocês são um povo para mim que é santo. Santo, eu lembro que lá atrás, na época da idolatria, é engraçado que eles falavam, traziam o significado da palavra santo. A palavra kadosh aqui é algo separado. Verdadeiramente. Então, se você se denomina santo para Deus, você tem que separar dessas idolatrias. Não tem nada a ver essas festas com as festas que Deus... É engraçado que Deus, na Torá, ele mostra as festas que é dele, mas vamos seguir as festas que foi dita aí por Roma. Aí a pessoa fala, não, eu estou servindo a Deus. É aqui eu falo, então, joga fora a Bíblia, porque se você não segue o que está aqui, você fala que está servindo a Deus, simplesmente você está servindo a um Deus das nações, não ao Deus de Israel. Por isso que eu falei para vocês aqui que o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, para mim é um dos meus preferidos, porque ele mostra tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. O povo de Israel, é engraçado, eu estava vendo ontem um shiur, uma aula, e eles deixavam bem claro, é por isso que todo mundo odeia o povo de Israel. Por isso que as pessoas não gostam do povo judeu. Porque tudo que você olha para o povo judeu, você vê a moralidade. Você vê tudo aquilo que Deus pediu para ser feito. E você aquilo incomoda. É igual um rabino uma vez falou. Quando você acorda de manhã, você está ali no seu quarto, no escuro. Quando você acende a luz no ofusca, não te incomoda até os seus olhos demorarem para pegar aquela claridade. É a mesma coisa o povo judeu. O mundo, como ele anda em trevas, quando eu falo trevas, não é que esse conceito que as pessoas têm, que está servindo o diabo, essas coisas, não tem nada a ver. Quando eu digo trevas, é cegueira mesmo, é uma cegueira. A pessoa ela anda numa cegueira. Quando vem a luz de repente assim, demora, ofusca. O povo judeu é essa luz desde a época do Sinai, que fica ali, ó, ofuscando, atrapalhando as pessoas. Não, eu não quero fazer isso. Eu não quero ser bom. Eu não quero andar segundo a lei. Eu não quero amar o meu próximo. Ofusca. É difícil, por isso que ninguém gosta. Mas é engraçado, né? É isso que para Deus é precioso. É você ser kadosh, você ser separado de todas essas coisas. Tá? Não foi por vocês serem mais numerosos do que todas as outras nações que Deus os desejou e os escolheu, pois vocês são os menores de todas as nações. Óbvio. Deus escolheu os judeus não porque eles são maiores, porque eles eram os menores. E é tão óbvio que ainda eles continuam sendo os menores. É um minúsculozinho país assim, incomoda tanta gente. Você não pode ver o rapaz ali de kippah, vestido de preto, de capota, de zit, te incomoda. Que ainda eles estão aqui. Incomodou Hitler, incomodou a Europa, incomoda até hoje. Incomoda, mas entenda bem isso.
O que te incomoda é porque Deus os escolheu? Acho que eu nunca cheguei a falar isso aqui, mas eu vou comentar com vocês. Sabe o que significa a palavra Sinai? Har Sinai. Sabe como se diz ódio em inglês? Em hebraico, desculpa. Sinai. Quando Deus fala Har Sinai, o Monte Sinai, é o monte do ódio. Por quê? Porque todo mundo vai odiar vocês, porque eu escolhi vocês e dei a minha Torá para vocês. Quando eu venho falar aqui para vocês sobre a questão do hebraico, é que muitas pessoas não conseguem entender como o hebraico ele é parte fundamental para você entender na sua raiz a mensagem de Deus em cima do povo judeu. Isso mesmo, Sinai, por quê? Porque as nações vão ter ódio de vocês. Então não é porque o povo judeu é numeroso, é o contrário, gente, eles são menor. E todas as demais nações são maiores que ele. Mas Deus escolheu por eles seus menores, oprimidos, sabe? Odiados, perseguidos. Mas por causa do amor de Deus por vocês, e porque ele mantém o juramento que ele fez a seus antepassados, Lavoterrem, Deus tirou vocês com mão forte, os redimiu da casa da escravidão, da mão do faraó, o rei do Egito, né? Melech Mitzrayim aqui, o rei do Egito. Então Deus viu a opressão que eles tinham, eram menores, Deus pegou e foi lá e tirou. Por amor dos antepassados, Abraham, Isaac e Jacó. Você deve saber que Hashem, seu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel que mantém o pacto e a bondade daqueles que o amam e aqueles que guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Então, entenda que Deus, o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, é o Deus de Israel. Não existe outro. Ele retribui aqueles que odeiam em sua vida a fim de fazê-los perecer. Ele não demorará para com o seu inimigo. Ele retribuirá em sua vida, ou seja, aqueles que praticam a iniquidade, aquelas coisas que são ruins, que machucam os outros, ferem os outros. Deus retribui para ele muitas das vezes em vida. Você deverá guardar todos os meus mandamentos, os mandamentos suprarracionais, os mandamentos racionais, que eu ordeno a você observar hoje. Então, se você for pegar no hebraico aqui, essa tradução que eu estou fazendo aqui é a do próprio português, é o que já está traduzido no português. Mas no hebraico, se você for pegar aqui, quando nós vemos no final aqui, Veshamartan et hamitzvah, ou seja, hamitzvah são os mandamentos. Vet hahukim, né, que são os decretos de Deus, aquele que a gente não entende, a gente já comentou várias vezes. Vet hamishpatim, que são as leis civis, são as leis de justiças, tá? Asher anohi, que eu, né, metzaverra, que eu ordenei. Hoje, Rayon La Sotan, que eu ordenei hoje para que vocês observem. Esse foi o nosso último passuque aqui do nosso Parashá de Vaeterran, tá? A próxima Parashá de Ekev. Então, meus amigos, eu sei que esses últimos Parashá que nós estamos trazendo aqui, elas estão tendo um conteúdo bem diferente. Por quê? Porque esse é o conteúdo de Devarim. Como eu falei, a Parashá de Devarim, o livro Sefer HaDevarim, é o livro das palavras. Moshe começa logo no primeiro passuque ali, exortando o povo judeu, falando que aquela geração que passou, seus pais, seus avós, eles me provocaram. Eles fizeram tudo aquilo que não eram para fazer. Agora vocês são a geração nova, vocês são os filhos daqueles. Vocês, quando forem entrar nessa terra, vocês têm que entender para vocês não fazerem o mesmo erro deles. Vocês não devem se misturar com os outros povos. Não, sabe, toda aquela questão, o judeu ele se acha melhor. De maneira nenhuma. O judeu tem uma missão, cada povo tem uma missão, cada um tem que fazer a sua parte. Mas vocês são o que? Kadosh para Deus. Vocês são separados disso. Vocês têm uma missão. Eu vou deixar vocês no mundo para que, sabe, um testemunho. Eu já falei tanto sobre isso aqui, mas eu preciso comentar para pegar o fio daqui da meada.
Sabe uma testemunha? A testemunha é aquela que ela viu, é aquela que faz parte, é aquela que pode falar ali. Então, você vê Egito, a Babilônia, você vê o Império Romano, você vê ali os persas, você vê os gregos. Você vê que esse povo, eu já cansei de falar, eles não existem mais hoje. Mas o povo judeu, que foi escravo de todos, está aqui por quê? Porque eles são as testemunhas de Deus. Não adianta você achar que dão, ou não, o seu sentimento, eu vou falar assim muito bem, o sentimento não importa, o que importa são as ações. Se você tem um sentimento de bondade, mas você não age, fala, eu sou tão bom, mas você vê uma pessoa passando necessidade e você não ajuda, o seu sentimento de nada vale. O que vale é a ação, não é um sentimento. Por isso eu já comentei aqui. Muitas das vezes você fala assim, eu dei uma tzedakah, eu dei uma ajuda para um pobre na rua, mas eu não dei de bom coração. Não importa, porque aquele que recebeu não quer saber se você deu de bom coração. Ele quer saber que ele recebeu, que aquilo ali ele vai poder comer. Sentimento não quer dizer nada. Por isso nós lemos na Parashá de ontem sobre o Shema. Como que nós vamos realmente fazer a Avodat Hashem, servir a Deus? Ve'ahavita eta Hashem. Aí fala, berro levaverra, o verro nafshehu, o verro meoderra, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas posses. Não é sentimento, são ações. Então você fala, eu amo, eu adoro a Deus, eu canto a Deus, tá, mas e as ações? Você demonstra isso ou você é orgulhoso que só fica para você dentro de você? Porque isso não é verdade. Por isso que dentro do judaísmo, a tzedakah é algo fundamental. Você fazer justiça, você ajudar o próximo, ela é extremamente fundamental. A ação. Então, quando vem aqui o último passo que fala justamente sobre a gente guardar todos esses mandamentos, é para você fazer, não ficar só com você. Tá, meus amigos? Eu vou encerrar por aqui, tá? Sexta-feira. Shabbat, como eu sempre falo aqui, mais corrido, temos que preparar tudo aqui, Baruch Hashem, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui há mais de um ano, você que é novo nesse canal, desde já agradeço por ter chegado até aqui, nos prestigie deixando aí a sua inscrição, seu like, seu comentário, eu gostaria muito de saber. Compartilhe esse conteúdo se você achou que ele é relevante para mais pessoas conhecerem a verdadeira interpretação da Torá, tá? Não fizemos muito aqui dos usos dos comentários de Irache, até porque essa última parte da porção são poucos, tá? Mas está dentro do contexto aqui que nós comentamos. Tá bom, meus amigos? Então, e o anti-Mashiach, que Mashiach se revela ainda hoje, brevemente aqui em nossos dias, que seja hoje, construa o terceiro Beit HaMikdash para fazermos voltar ao serviço a Deus, tá? E no demais, meus amigos, toda Arabá, fiquem com Deus, tá? E que Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida de vocês, Parnassá, vindo da parte de Deus sobre nossas vidas, tá bom? E que, se Deus quiser, no domingo estaremos trazendo aqui a primeira parte da nossa porção de Ekev, da nossa nova paraxá dessa semana, tá? E ainda tem muitas coisas para falar aqui do livro de Devarim, muita coisa interessante. No demais, meus amigos, tá? Mais uma vez, Bekol Tov, tudo de bom, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Lehi, Traot, tchau, tchau. Shabbat Shalom, tchau, tchau.